Olá, galera. Então, a aula de hoje a gente vai acabar com o tema de saúde pública. A gente começou lá na outra aula de indicadores de saúde. Então, vamos começar primeiro com o saneamento básico. O saneamento básico, ele é ações dos governos para evitar a transmissão das doenças. E saneamento básico, o que são? Que é as medidas, né? Tratamento de esgoto, né? Não deixando esgoto a céu aberto, nem contaminação de rios, né, perto das casas. Outras coisas, coleta de lixo adequada. Por quê? Porque também o lixo ele traz os vetores das doenças, exemplo de um rato que pode transmitir a leptospirose para a população. Então a gente conclui, né, que esse saneamento básico são essas medidas para evitar doenças, beleza? Mas a gente falou das doenças, mas o que é uma doença? A doença, ela é o que causa um desequilíbrio no organismo humano. Faz que o organismo não funcione da mesma forma que antes, tipo assim, com a normalidade. E essa doença, elas têm classificação: endêmicas, pandêmicas e epidêmicas. Eu vou falar para vocês agora a definição de cada uma e vou mostrar com imagens, ok? Doenças endêmicas. Elas ocorrem em uma determinada região e não atingem outras comunidades. Exemplo: uma doença só acontece em um bairro ou somente numa cidade e não vão para outros bairros ou outras cidades se espalharem. Doenças epidêmicas ocorrem em determinada região e se espalham em várias localidades e comunidades próximas. Então, o que acontece? Essa doença, ela acontece ou mais de uma cidade, né? Por exemplo, da dengue. Na dengue, ela ocorre em outras cidades, ela ocorre em várias outras cidades, não somente em uma. Doenças pandêmicas. Ocorre uma pandemia quando a contaminação das doenças, elas atingem vários países e até mesmo vários continentes, que a gente está vivendo agora no coronavírus. Né? Vocês podem ver que o mundo inteiro está acontecendo essa doença. Bom, nós falamos do que são doenças, as suas classificações. Mas também tem uma classificação de doenças adquiridas e de doenças transmissíveis. Adquiridas é o seguinte: é quando uma doença é adquirida pelo ambiente que a pessoa vive, ou com uma situação que ela ocorreu na vida dela, ok? E ela tem 4 divisões, que eu vou falar para vocês agora com imagens, ok? Agentes físicos, formas de energia que podem provocar lesões, como queimaduras. Então, exemplo do fogo, ok? Então, quando uma doença, né, uma queimadura, é um exemplo de como fosse uma doença, né, que é uma alteração no organismo. Agentes químicos, substâncias ou produtos que podem ser ingeridos, inalados ou absorvidos, tá? Que pode causar alguma lesão. Então, por exemplo, se você botar um produto químico na sua pele e ter alguma reação, foi causada uma doença, né? Vamos botar assim, adquirida por um agente químico. Agentes mecânicos, qualquer objeto que cause ferimentos, né, ou cortes, exemplo de uma lâmina, então uma faca, um corte, enfim, então uma coisa mecânica. E agentes biológicos são seres vivos que podem causar doenças, tá? Por exemplo, uma bactéria, ok? Causando uma doença, ou um protozoário, ok? Já as doenças transmissíveis, o transmissível é transmitir um para o outro, ok? Transmissíveis de uma pessoa para outra, ou também com agentes patogênicos, vírus, bactérias, protozoários, enfim, parasitas, ok? Bom, a gente falou sobre as doenças, né? Agora a gente vai saber como a gente pode prevenir essas doenças. Primeiro de tudo, a gente tem o nosso sistema imunológico, né? Que são como fosse a defesa do nosso corpo. A gente viu lá no sistema cardiovascular que nós temos a célula de defesa lá no sangue. São
os leucócitos, os glóbulos brancos, né, que atacam agentes patogênicos, ok? Mas também nós temos vários outros órgãos que têm essa função de definir o nosso organismo. Eu vou colocar para vocês agora uma imagem desses órgãos e vou fazer uma definição de cada um para vocês saberem qual que é a função realmente deles, ok? Bom, a gente pode ver na imagem aí vários órgãos. O primeiro órgão que a gente vai ver que protege é a medula óssea, tá? A medula óssea ela é um tecido ósseo esponjoso responsável pela produção de linfócitos, são células da defesa, que migram para a corrente sanguínea e alcançam todos os órgãos, ok? Linfonodos. Eles compõem o sistema linfático com os vasos linfáticos. O sistema linfático atua na troca de substâncias entre o sangue e os tecidos do corpo, ou seja, os vasos linfáticos formam uma rede de vasos muito finos, permitindo a troca de fluidos dos tecidos. Os linfonodos funcionam como uma estação de controle, aprisionando os patógenos e ativando a produção de anticorpos. O baço. Situado ao lado esquerdo do abdômen, abaixo do diafragma, esse órgão produz células do sangue e de defesa durante a gestação. Após o nascimento do bebê, atua na remoção de células do sangue e armazena macrófagos, células de defesa que atacam patógenos de forma direta. Os linfócitos inspecionam a superfície das células e podem destruir células estranhas, como os patógenos, né? Como vírus, bactérias, enfim. Outra função do baço é remover células velhas do sangue. Tonsilhas. Esse órgão ele se localiza na região da garganta e ativa rapidamente o sistema imunológico quando entra em contato com corpos estranhos. Então, a gente viu como que funciona o nosso sistema imunológico, que é o nosso sistema de defesa natural. Mas também tem formas de defender o nosso corpo que o ser humano criou, que são as vacinas, ok? As vacinas têm como prevenção de uma doença. Então, eu vou colocar para vocês um esqueminha de como funciona essa vacina no corpo, para vocês verem com detalhes esse funcionamento. Como a gente pode ver nessa imagem aí, né? Quando uma célula B reconhece o antígeno, ela libera proteínas, as citocinas, para ativar outras células B e formar mais células B, produzindo anticorpos específicos para aquele antígeno. Lembrando, gente, que antígeno, eles são o que causa doença, tipo vírus, bactérias. Bom, e as moléculas desses anticorpos, formadas pela célula B, têm a fórmula de Y, que ao reconhecer esse antígeno, ele vai ficar preso nele, deixando marcados para ser atacados por outros componentes do sistema imunológico, como os facócitos, tá? No caso de uma segunda infecção pelo mesmo vírus, o ataque a ele será muito mais rápido, pois já existem células B com cópias do anticorpo. Este é o principal objetivo da vacinação contra as doenças infecto-contagiosas, doenças que podem ser contaminadas, que podem causar grandes mortalidades. Quando o indivíduo entra em contato com o agente causador de uma doença, já está imunizado contra ele, e a resposta do organismo contra o invasor é mais rápida. Por isso que a gente tem que ser a vacinação sempre, ter sempre uma vacinação. Porque isso aí é uma prevenção de uma doença, né? Então é isso que é importante, gente. Vamos se vacinar, ok? Então por hoje é só. Até a próxima aula.